A Anthropic gerou uma das maiores pesquisas em relação à IA e a mais atual, né? Pesquisando acho que 80 mil pessoas para entender o que elas buscam com a IA e suas percepções. E daí, analisando essa pesquisa, né, eu primeiro vi esse primeiro gráfico, que ele mostra esse índice muito bem dividido, né? Que países emergentes ou em desenvolvimento, eles têm muito mais afeição pela IA do que países já desenvolvidos. Por exemplo, lá todo o continente europeu, Estados Unidos, Japão, lá, tudo não tem tanta essa afeição. A IA é enxergada muito mais como algo neutro ou até inferior, tipo, não tem tanta afeição, não necessariamente inferior. Só que, ao percorrer dessa pesquisa, né, foi baixando ali e me apareceu esse segundo gráfico. Que o que isso indica? Que esses países desenvolvidos, eles também são as pessoas que têm mais receio da IA substituir no trabalho, enfim, profissionalmente. E daí eu fiquei pensando, né, o que nos faz tão entusiastas? E será que eles sabem de alguma coisa que a gente não sabe? Será que eles têm alguma coisa que a gente não tem? Tudo bem que esse medo da IA substituir, ele é meio generalizado, né, em todo lugar, assim. Isso é um receio quando algo muito novo aparece. Mas eles têm isso muito mais marcante juntamente com esse outro índice de afeição com a IA. E a segunda pergunta que me surge é, será que isso tem a ver com quem a IA vai substituir? Então vamos dividir aqui, né, em dois grupos de países. Emergentes, que somos nós, e depois os desenvolvidos. E daí essas duas diferenças podem nos levar a uma conclusão de quem que a IA vai substituir, ou se a IA vai nos substituir. Então, os países emergentes, que somos nós, a gente enxerga a IA como um atalho. O que seria um atalho? A gente não tem saúde, por exemplo. A gente não tem um psicólogo, um advogado, um médico. Não necessariamente a gente não tem a saúde, mas tipo, a gente precisa desembolsar mais dinheiro para ter essas facilidades. Aí depois lá tu pode ver um programador. Então tem muitas habilidades, muitos serviços que a gente poderia desembolsar para ter esse serviço, que a IA, ela nos ajuda nisso. Então, ela consegue fazer um site pra gente, ela consegue ser o nosso psicólogo, consegue ser o nosso advogado, consegue trazer todas essas facilidades. Então, a gente aqui no Brasil, a gente enxerga a IA como um atalho. A gente está no ponto A e ela consegue nos levar para o ponto B. E qual que é a comparação ali para os países desenvolvidos? Eles enxergam a IA como uma substituição. Como assim uma substituição? Eles já têm muito mais acesso, muito pelo poder de compra, né, e tudo que eles conseguem acessar, a um psicólogo, a um advogado, a um médico. Obviamente, nada substitui, uma IA não substitui um médico, né, mas a gente consegue pedir muitos auxílios para a IA em relação a isso. Consegue já ter um programador, alguma coisa desse tipo. Então, no sentido de poder de compra, a gente já tem muito mais aqui nos países desenvolvidos. Então, ao invés de ser de A para B junto com a IA aqui no meio, né? A gente simplesmente pegaria A e trocaria por B. Então, esse cenário aqui, ele enxerga a IA muito mais como uma substituição. E muito por isso, acaba vindo o medo da IA substituir. Porque nesse cenário aqui, já tem tudo isso. Então, teria que... Tu já é um psicólogo? Pode te substituir. Mas daí a gente começa a adentrar um pouco mais nesse tópico, né? Será que nesse país vai ter uma substituição mais rápida? Ou será que a substituição vai vir para os países que têm atividades mais operacionais, mais manuais? Será que a substituição por si só, ela vai acontecer? E daí eu entro numa questão mais histórica, porque a substituição, ela sempre aconteceu, em toda a história. Aconteceu lá em 1900, que o que foi, né? 40% da força de trabalho, ela era no campo. Então, uma força manual lá, coisa inchada, aquelas pessoas iam... Precisava de muita gente lá. Aí, o que aconteceu, né? Com a introdução de tratores, de máquinas de capintar o chão, não sei, não sou da área, mas com a implementação da tecnologia dentro da área agrícola, o que aconteceu? Hoje, a mão de obra, ela é em torno de 1 a 2%. Caiu muito o número.
Mas, o que aconteceu? Essas pessoas não simplesmente ficaram desempregadas. Do campo, elas passaram para a fábrica, que passaram hoje para o escritório. Então, elas foram mudando de lugar. Então, é como se fosse uma escadinha, né? A gente pode enxergar aqui. Onde tem o campo, a fábrica e o escritório. As pessoas elas foram subindo essa escadinha, substituindo por questões mais operacionais e mais manuais. Agora a gente vai para um outro exemplo, que é uma função que existia que era computer, de computador, né? De que era? Tipo, por exemplo, empresas da NASA ou empresas muito grandes tinha uma pessoa que ficava fazendo conta no papel. Então eu ficava ali calculando e tal, engenheiros, enfim, funções que precisavam muito desse cálculo matemático. Só que o que aconteceu? Com a introdução dos computadores, os cálculos passaram a ser muito por software, por sistemas de programação, e não precisava mais dessa pessoa. Daí tá, essa pessoa vai embora, o que vai acontecer? Mas daí a gente enxerga de novo a escadinha aqui, né? De computer, passou para ser um programador, que hoje passa a... Então, nesse caso aqui, ela vem de um cognitivo, porque, querendo ou não, cálculo matemático é algo que exige teu cérebro, né? Não é tão braçal que nem um trabalho no campo, e foi para um cognitivo mais alto. Então, a IA, o que aconteceu, né, nessa linha divisória aqui? A IA identificou como sendo a primeira que consegue subir essa escada cognitiva. Aqui nesse cenário, é um trabalho muito manual, que chega uma máquina, continua fazendo trabalho manual, e daí a gente vai escalando, né? Então ela não cruza aquela linha da cognição. Só que aqui a inteligência artificial é a primeira que consegue subir essa escada com a gente. E daí fica a reflexão, né? Se ela consegue subir essa escada, ela tá cada vez mais inteligente, fazendo cada vez coisa a mais, pra onde é que a gente vai? Pra onde é que a gente foge com essa escada? Tem pra onde ir? Cada vez tem que ficar mais inteligente? Não é todo mundo que tem a capacidade, ou pelo menos tem a base para conseguir crescer nessa escada cognitiva, né? Falando no sistema como um todo, é natural uma porcentagem menor conseguir escalar essa escada. Então, fica aqui a reflexão. Portanto, em contraponto, eu vou trazer agora 2 pontos do porquê que a IA não vai nos substituir. E eu realmente acredito bastante nisso, e não é algo que me assusta. Então, eu até gostaria de saber da opinião de vocês do porquê que isso não vai acontecer. Então, primeiro a gente vai partir do argumento do pêndulo. O que é um pêndulo? É aquele... Sabe o pêndulo do relógio que vai e que volta e sempre no mesmo ritmo, no mesmo tempo? Isso é um pêndulo. Então ele vai e volta. E tudo funciona assim hoje em dia. Então agora a gente está num momento de muita inteligência artificial e depois as pessoas vão buscar pessoalidade. O próprio Bitcoin. Bitcoin alta, Bitcoin baixa. Então a vida é feita de uma espiral, né, que normalmente fala. Então, altos e baixos, olhando de lado. Mas por que isso? Por que tu me garante que isso daqui a IA vai murchar depois? Eu não digo murchar, mas eu digo de interesse das pessoas. Até botar aqui, né, um exemplo. Que hoje em dia, a IA, tu nem consegue mais dizer quem é IA e quem não é, né? Aí tem uns exemplos de propaganda, que é uma IA falando, depois de tu prestar muita atenção, tu acaba percebendo. E tu já... Eu, pelo menos, particularmente, eu fico, nossa, parece que toda IA tem os mesmos trejeitos. Porque foram ensinados com trejeitos de ser humano, né? E meio que cria uma média global e meio que toda IA tem uma voz parecida, tem uns trejeitos parecidos e parece que falta aquela singularidade, sabe? Tipo, eu tenho um jeitinho de olhar, eu tenho um jeito de falar, que outra pessoa vai ter totalmente diferente. E a IA parece que cria uma média em relação a isso e generaliza tudo isso, que é visível a partir dos trejeitos. Sabe quando fica aquela angústia de tipo, mas isso é de verdade? Mas quem é que tá por trás disso? É alguém que eu posso confiar? Porque as pessoas, elas buscam pessoalidade, elas buscam isso porque a gente é seres humanos, a gente é animais sociais. Então, a gente busca um padrão, a gente busca se conectar com outras pessoas e não com coisas que não são seres humanos. Então, a gente, naturalmente, como seres vivos, a gente vai sempre buscar o nosso semelhante e não um robô. Então, a gente vai estar sempre tentando, isso é um robô, isso é uma pessoa? Daí, o que acontece, né? A gente teve uma linha do tempo de evolução e de seleção natural. Para quem já leu Darwin aí sobre seleção natural, que acontece, né? A aleatoriedade da vida
vai nos dizendo que crescer com 6 dedos não é bom, ou que coisa certa é bom, coisa certa é errado, e a gente vai evoluindo, vai interagindo e vai tendo essas interações que vai aperfeiçoando o ser humano, basicamente qualquer espécie, né, no planeta Terra. A inteligência artificial, ok que ela foi alimentada com dados passados, de tempo de treinamento, ela teve um tempo muito menor do que a gente, porque aqui tem o quê? Milhares de anos. Aqui tem umas décadas, né? Algumas coisinhas pequenininhas dessas adaptações. Tudo bem que ela vai aprendendo como o ser humano é, mas o que eu quero dizer com isso? Que a gente entende muito mais da nuance dos humanos. E como eu disse ali anteriormente, a gente busca por isso, a gente quer sempre ver o humano que está atrás. Então a gente vai ter sempre uma interpretação diferente disso. Digamos que ela vira um baita de um computador, algo que consegue fazer tudo que tu consegue imaginar. Só que a gente vai estar sempre buscando essa pessoalidade. Então a gente tem uma característica nossa, sem contar em volume, né, que a gente é, não sei se já chegou a 8 bilhões de pessoas no mundo. Aqui não tem um volume muito grande, né, de indivíduos robôs, imaginando que a gente vai ter lá alguém que nos substitua, sabe? Então o que eu quero dizer com isso, né? Que a gente vai estar sempre subindo essa escadinha, porque a gente sempre vai ter algo que eles não vão ter. Tudo bem que cada vez a gente vai ter que estar ocupando um espaço diferente nesse cenário, mas aqui, ó, tipo, a gente vai estar sempre tendo que interpretar, criar, direcionar. Então a gente vai estar sempre tendo que ocupar esses cargos em cima da IA, né? A gente sempre vai ter que ter alguém ali dizendo o que está certo e o que está errado, independente de quão inteligente ela vai estar. Tem que sempre ter alguém que vai direcionar. Só que agora eu vou partir para um segundo ponto, para dizer mais uma vez do porquê que a IA não vai nos substituir. Nos anos 70, lançaram as ATMs. Sabe aquelas caixas, aquelas máquinas de sacar dinheiro? Tu não precisava mais ir no banco e uma pessoa lá trocar o teu dinheiro. Tinha uma caixa lá que tu simplesmente botava o cartão e tirava o dinheiro. Isso apareceu nos anos 70. De que as pessoas falaram, né? Falaram, vai substituir todas as caixas. Todo mundo vai perder o emprego. Vão ser substituídos por essas máquinas aqui. E agora? Pra onde é que essas pessoas vão? Só que o que aconteceu, né? Uma pesquisa realizada por... Eu vou botar aqui em cima. Que o que ele viu, né? Que, na verdade, o número de caixas físicas, pessoas lá que trocavam dinheiro, só aumentou depois disso. Por quê? O que aconteceu? Operar uma agência do banco se tornou mais barato. Ou seja, conseguiriam ter mais agências distribuídas por aí, além das que já existiam. E daí, essas pessoas, elas se manteram necessárias dentro da operação. Por quê? Como tinha mostrado, né, também nos outros exemplos. De trocar dinheiro, passou a ser relacionamento com o cliente e venda de produtos. Então essas pessoas sempre continuaram necessárias, até hoje elas são necessárias. A gente gosta de ter alguém ali para resolver o nosso problema do jeito certo, do jeito que a gente quer, o nosso serviço, né? Então o número dessas pessoas ainda mais aumentaram. Só que o que eu quero dizer com isso, né? Não necessariamente as coisas elas funcionam como substituição. Vou trazer um exemplo de site, né? Hoje em dia, antes, né, os sites, eles eram o quê? Não faço ideia, mas uns 10 mil reais. Era caro fazer um site, porque eu tinha que ser um desenvolvedor, fazer... Tudo bem, foi aparecendo aquelas plataformas que tu mesmo consegue montar, né? Então houve, né, esse processo ali das plataformas. Só que hoje, uma Lovelo da vida, tu paga lá uma mensalidade, é o quê? Cento e poucos reais, 200 e poucos reais. Tu consegue fazer quantos sites tu quiser, por mês. Então, de um cenário que tinha os sites ali por 10 mil reais, mesma coisa que aqui, ficou muito mais barato fazer site, ficou muito mais barato fazer agência, né, em comparação. Tu conseguiria vender, se tu for uma empresa que vende sites, sei lá, 500 reais, digamos. Então acaba ficando muito mais barato a produção, então aumenta o volume. Então o que acontece? Antes, quando tinham 4 indivíduos que faziam sites, hoje vai ter muitos. Então não houve a substituição, mas houve um aumento da oferta. Que o aumento da oferta também causa uma baixa no preço, né? Então, aumento da oferta, muitas mais pessoas fazendo site. Então, por que iriam substituir nosso trabalho? Digamos, trabalho operacionais. Sim,
ficar botando carimbo, bota carimbo. Uma máquina pode botar carimbo, mas daí essa pessoa, ela vai para outra função, talvez de relacionamento com o cliente. Tudo bem, ela tem que ser adaptável, ela tem que aprender a evoluir e ficar bom em outras funções para conseguir subir nessa escadinha, né? Mas o que eu digo é, né, cada vez tu vai ter que estar subindo essa escada, sabendo se adaptar, ainda mais com a velocidade de evolução, né? Então, cada vez tu tá sabendo interpretar melhor, tu entender do problema melhor, para tu conseguir guiar melhor uma inteligência artificial, ou depende da função que tu fizer. Tu tem que cada vez estudar mais, tu tem que cada vez aprender mais, porque é normal de toda a nossa história que isso foi acontecendo. As coisas foram se substituindo e as pessoas foram trocando de emprego. Só que daí, qual que é o meu ponto, né? Se tudo que a IA diz, tu concorda, não tem por que tu tá ali. Então aí sim tu vai ter que ter medo. Porque se tu não souber utilizar a IA e direcionar a IA de uma forma inteligente, também falei um vídeo aqui falando sobre isso, tu vai ser engolido por ela. Então não é, quem não usa IA é que vai sumir. Na verdade é quem não sabe direcionar ela e usar de uma forma inteligente para ela que não te substitua. Então, chegando a uma conclusão, até com relação ao tópico anterior, eu sei que foi um devaneio que eu fui construindo ao longo do vídeo, né? Mas, na verdade, não é uma questão de regionalidade, do medo que as pessoas têm, de país desenvolvido, país subdesenvolvido. E, na verdade, é uma questão de enxergar como atalho ou enxergar como uma substituição. Porque em qualquer lugar, independente, tu vai ter que estar sempre subindo essa escadinha. E, no meu ver, até esses países desenvolvidos, eles têm muito mais base para as pessoas conseguirem se adaptar e subir essa escadinha com mais facilidade do que os países em desenvolvimento, que são os que têm mais afeição pela IA atualmente. Querendo ou não, esses países desenvolvidos, eles já têm a IA embutida em muito mais empresas, possivelmente já estão um pouco mais avançados do que nós nessa questão da inteligência artificial. Então, talvez eles já estão num nível de maturidade, de interpretação, que vale a pena ter um pouco mais de receio do que nós, que ainda a gente ainda está nessa euforia toda de adaptação, né? Da IA chegando no mercado, a gente conseguiu usar ela como atalho para muitas coisas. Ainda não bateu aquele desespero, né? O pêndulo, que não está aqui mais, aquela questão do pêndulo, né? Que antes uma IA muito forte, que é nos países em desenvolvimento, como nós, todo mundo querendo utilizar a IA muito um atalho. E talvez os países desenvolvidos eles já estão indo para o outro lado do pêndulo, onde vai um certo receio, buscando um pouco mais de pessoalidade, um pouco mais esse outro lado também. E não uma questão de substituição por si só uma questão de percepção. Por fim, a inteligência artificial não vai nos substituir como espécie ou como seres humanos ou uma grande massa de pessoas, na minha opinião, claro, né, porque a gente não consegue prever o futuro, mas ela vai substituir aqueles que não conseguirem acompanhar o pêndulo do mercado. Então, a IA tá numa forte, tu pode aproveitar a IA depois ela sai dessa onda, tu tem que entender e interpretar os problemas e não ser só um observador e continuar naquele fluxo, né? Porque aí sim ela pode te substituir. Então, tu tem que aprender a flutuar nessas ondas de mercado e ser sempre uma cabeça pensante e nunca deixar que ela pense por você, porque aí sim tu vai estar preso no tempo.